Eu sou o professor Leonardo Borges e agora nós estamos no programa Saber Direito Responde. Durante as aulas que foram ministradas pela semana, em que eu tratei do sistema recursal trabalhista em seus aspectos peculiares, algumas questões relevantes, alguns internautas se dispuseram a enviar perguntas para o e-mail saberdireito@stf.jus. E eu, a partir de agora, cuidarei então de responder essas perguntas. Vamos lá? A primeira pergunta é feita por Juliana Almeida Franco, do Rio de Janeiro. Obrigado, Juliana. A sua pergunta é a seguinte: aplica-se ao processo do trabalho todos os recursos previstos para o processo civil? Juliane, no processo do trabalho, não se permite a aplicação de todos os recursos que são enumerados no Código de Processo Civil. Apenas aqueles recursos que se entendeu na linha do tempo compatíveis com o processo do trabalho. Assim, por exemplo, antes da CLT regular os embargos de declaração, já se admitia no processo do trabalho os embargos de declaração. A CLT agora não é omissa, ela cuida dos embargos de declaração. O recurso adesivo seria outro exemplo. Não obstante o processo do trabalho na CLT não cuide do recurso adesivo, nós temos temos aceitado a aplicação do recurso adesivo no processo do trabalho. Mas não são todos os recursos. Alguns recursos são, inclusive, incompatíveis com o próprio sistema recursal trabalhista, como é o caso do recurso especial. A incompatibilidade do recurso especial é tão gritante que seria impossível a sua utilização no processo do trabalho. Portanto, Juliane, tentando responder a sua pergunta, não são todos os recursos elencados no Código de Processo Civil que têm aplicação ou aplicabilidade no processo do trabalho. Somente alguns, em razão, primeiro, da omissão da CLT e, segundo, com a própria compatibilidade, segundo doutrinas de jurisprudência majoritárias ou absoluta, dependendo da situação, se aplicam ao processo do trabalho. Vamos ver outra pergunta? A pergunta agora é do Renato Silveira, Santana do Livramento. O Renato quer saber: é possível um sistema processual sem a previsão de recursos? Não é possível, Renato. O sistema recursal, ele é alimentado por um princípio esse que se chama da taxatividade. Então, só se admite a utilização de recursos quando há previsão desses recursos na legislação. Não é possível a utilização de recursos sem que esses recursos estejam previstos na lei. No processo do trabalho, por exemplo, nós temos mais de 14 recursos. Todos esses recursos estão expressamente previstos em lei. A ideia que está por detrás do princípio da taxatividade recursal é a da segurança jurídica. As regras do jogo, elas precisam ser adrede demonstradas, elas precisam ser indicadas, elas precisam ser conhecidas com muita clareza por todos os operadores do direito. Portanto, nessa linha de raciocínio, é importantíssimo que os recursos tenham todos estejam previstos na lei, sem o que não é possível a admissibilidade do recurso. Portanto, Renato, a resposta à sua pergunta é não. Não é possível um sistema processual sem a previsão de recursos. Agradeço a sua atenção. Passemos agora para outra pergunta. A pergunta agora é da Maria Inês da Silva, Boa Vista. Muito obrigada, Maria Inês, por sua participação no nosso programa Saber Direito. A pergunta da Maria Inês é: há diferença entre o duplo grau de jurisdição e o duplo exame? Para a doutrina, há diferença, sim. É verdade que esta diferença, em termos práticos, ela é pouco significante. Mas a doutrina que cuidou de promover a diferenciação entre o duplo grau de jurisdição e o duplo exame faz ou dá valor a essas diferenças. É preciso não esquecermos que o duplo grau de jurisdição, ele não tem previsão legal,
quando muito ele se extrai através de um sistema construído na Constituição Federal. Foi somente a Constituição de 1824, no artigo 158, que expressamente fez previsão ao duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição, portanto, consiste na possibilidade de um dado recurso, de uma dada decisão, ser apreciada por outro órgão diverso daquele que promoveu a decisão originária, a decisão que se busca a reforma. O duplo exame é a possibilidade de reanálise daquela matéria, objeto do recurso, pelo mesmo órgão que proferiu a decisão guerreada. Exemplificando, Maria Inês, os embargos de declaração, como eles são dirigidos ao órgão proator da decisão originária, embargos de declaração, eles estão dentro do duplo exame. O recurso ordinário, por ser apreciado por outro órgão julgador, eles estariam, portanto, fora do alcance do duplo exame, mas dentro do duplo grau de jurisdição. A doutrina complementa este tema, dizendo que para o duplo grau de jurisdição deve-se usar a expressão interpor. E quando se trata de duplo exame, portanto, mantendo-se a questão dentro do mesmo órgão julgador, a expressão a ser utilizada deve ser opor. Portanto, eu vou interpor um recurso ordinário, valendo-me do duplo grau de jurisdição, e vou opor vou opor os embargos declaratórios, valendo-me do duplo exame. Muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, vamos dar um breve intervalo e já já voltaremos. Bom, estamos de volta com o programa Saber Direito Responde, que consiste nas respostas aos internautas que foram formulados ao nosso e-mail saberdireito@stf.jus durante o programa Saber Direito, que tratou do sistema recursal trabalhista, do qual eu apresentei. Agora nós vamos responder a pergunta do Bruno Maranhão, de São Paulo. Bruno quer saber quando se usa a expressão contra razões e quando se usa a expressão contra minuta. Bruno, não há uma exigência normativa, a lei não estabelece uma diferença, nem obriga o operador do direito a usar contrarrazões ou contraminuta. Na verdade, essas duas expressões, elas podem até ser equivalentes. Elas dizem respeito com a resposta que a parte recorrida vai dar ao recorrente. Então, quando alguém apela, quando alguém entra com um agravo de instrumento ou de petição, ou recorre ordinariamente, a esta resposta do recurso interposto pelo recorrente, nós chamamos de contra-razões ou contra-minuta. Contra-razões tem sido utilizado frequentemente para os domínios do recurso ordinário, para o domínio dos recursos que buscam nos domínios dos recursos que objetivam atacar as questões da fase cognitiva, como, por exemplo, o recurso ordinário, o recurso de revista, o recurso especial. Toda vez que nós temos recursos que estariam fora da fase cognitiva quanto ao mérito e estariam dentro da execução, ou recursos que objetivam o ataque a decisões interlocutórias, nós deixaríamos de lado a expressão contra-razões para nos valermos da expressão contra-minuta. Portanto, basicamente, seria esta a diferença. Esta foi uma diferença criada pela prática, naturalizada pelos operadores do direito, mas que não tem nenhum embasamento legal atualmente. Nenhuma norma legal, nenhuma lei exige que a resposta do recorrente deva ser utilizada as expressões contra-razões ou a expressão contra-minuta. É completamente indiferente. Pode até se utilizar, venho responder, enfim, não há diferença alguma. Do ponto de vista técnico, a diferença foi consagrada tão somente pela prática. Não há, portanto, nenhuma sanção se não cuidar de usar essas palavras, tal qual a prática vem naturalizando. A outra pergunta é do Rafael Lopes, Canoas, Rio Grande do Sul.
Rafael Lopes, de Canoas, do Rio Grande do Sul, quer saber qual a diferença entre os recursos de motivação vinculada e recursos de motivação livre. Muito bem, meu caro Rafael. Os recursos de motivação vinculada são aqueles que, para se recorrer, a sua fundamentação deve estar diretamente atrelada, diretamente vinculada àquelas hipóteses estabelecidas na lei. Então, por exemplo, eu não posso embargar de declaração fora das hipóteses estabelecidas pela lei. Eu não posso, por exemplo, recorrer de revista quanto a uma avaliação de uma testemunha. A prova foi mal avaliada pelo juiz de primeiro grau. Eu não posso, porque o recurso de motivação vinculada somente pode ser utilizada quando a fundamentação estiver diretamente atrelada àquelas hipóteses consubstanciadas na lei. Já o recurso de motivação livre não, basta a sucumbência. Houve a derrota, o recorrente pode se valer de qualquer argumento dentro daqueles princípios estabelecidos pelo artigo 515 e parágrafos do Código de Processo Civil. A próxima pergunta nos é formulada por Ricardo Ferreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ricardo Ferreira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, nos formula a seguinte pergunta: o que é recurso necessário? Ricardo, recurso necessário sequer é um recurso. Na verdade, nós temos uma remessa necessária para se recorrer à necessidade de lesão. E nenhum recurso, nenhum juiz vai recorrer contra a sua própria decisão. Era preciso que ele fosse um louco desvairado. Aliás, nem legitimidade ele tem para isso, nem tampouco interesse. Portanto, a expressão correta não é recurso necessário, mas a remessa necessária. Toda vez que a Fazenda Pública, qualquer ente de direito público interno, a União, Estado, municípios, eles forem derrotados numa ação e aquela derrota economicamente for além, for acima de 60 vezes o salário mínimo, o juiz necessariamente terá que remeter os autos ao tribunal. E somente ocorre a remessa necessária nos domínios da instância ordinária. Portanto, não pode ou não há remessa necessária para os tribunais superiores, TST, STJ e STF. Só nessas hipóteses nós temos a remessa necessária, que a prática consagrou o linguajar recurso necessário. No processo do trabalho, nós vamos encontrar a fonte normativa desta remessa necessária no DL 779/69. A pergunta agora é de Josenilda Pérez, de Brasília. Josenilda quer saber o que vem a ser um recurso ordinário. Obrigado, Josenilda, por sua participação no programa. O recurso voluntário é aquele que se apresenta de forma diametralmente oposta à remessa necessária. A remessa necessária se dá quando a Fazenda Pública é derrotada, como nós vimos aqui. Já no recurso voluntário, ele independe da movimentação por conta do juiz. É a própria parte, por sua conta e risco, que recorre. Ela é que assume o risco deste recurso. É a própria parte, fora das hipóteses da remessa necessária, que recorre, resolve, por via de consequência, promover o ato de materialização do recurso. Se a parte não promover, não interpuser o recurso voluntário, imediatamente ocorrerá o trânsito em julgado. Isso já não se dá na remessa necessária, em que o trânsito em julgado jamais acontece. Portanto, nós temos duas categorias distintas: o recurso necessário e a remessa voluntária. Tá? É preciso que se deixe bem claro essa diferença para que não se faça confusão. Bom, pessoal, vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltaremos. Olá, nós estamos de volta neste último bloco do Saber Direito Responde, que cuida este programa de responder as perguntas que são formuladas pelos internautas, perguntas essas cujas dúvidas vão se formando durante o programa Saber Direito. No caso, foram as minhas aulas recorrentes ao sistema recursal
trabalhistas. Essas perguntas foram formuladas através do e-mail saberdireito@stf.jus. Vamos agora à pergunta de Pedro Vasconcelos, de Campo Grande. Pedro Vasconcelos quer saber: é possível que o juiz se retrate sem que uma das partes o tenha provocado? Não, Pedro. Para que o juízo possa exercer a retratação, para que o juiz possa exercer o seu juízo de retratação, ele precisa superar uma preclusão, que é a preclusão pro judicato. E a superação desta preclusão só se dá quando a lei, ou nas hipóteses em que a lei expressamente autoriza. Assim, por exemplo, nós temos o artigo 285-A do CPC, que autoriza o juiz a se retratar quando ele indefere a petição inicial e, ao ler o recurso ordinário, verifica que cometeu um equívoco qualquer. Então, ele se retrata. Da mesma forma, o artigo 296 do CPC, em que o juiz julga improcedente in limine a petição inicial. Ao ler as razões do recurso, o juiz pode se retratar. Então, o juízo de retratação não pode ocorrer sem a provocação da parte. Tá bom, Pedro? A pergunta agora nos é formulada por Marlene Farias. Marlene Farias, de Campinas, São Paulo. Marlene quer saber: é possível recorrer sem que tenha ocorrido uma lesão? Não, Marlene, não é possível. Há um princípio dentro do sistema recursal que se chama princípio da lesividade. Este princípio significa dizer que só é possível se recorrer quando há uma lesão. Se aquela decisão proferida não tiver ocasionado, acarretado nenhum prejuízo à parte, a ela não é possível se estabelecer a via recursal. A via recursal não é, portanto, aberta. No caso da interposição de recurso, sem que tenha ocorrido prejuízo, o tribunal simplesmente não vai conhecer do recurso ou daquela matéria, simplesmente porque não houve lesão. Portanto, Marlene, só é possível recorrer quando a decisão guerreada mediante recurso tiver trazido algum prejuízo. É o princípio da lesividade. Passamos agora para a pergunta de Graciela Campos. Graciela é de Ubiratã. Graciela, a sua pergunta é a seguinte: é possível recorrer sem que haja previsão legal? A pergunta de Graciela está, em certa medida, relacionada com a nossa primeira pergunta, que me parece que foi do Ricardo. Então, é preciso que tenhamos em mente que o sistema recursal ele é estabelecido com base em determinadas premissas. Premissas essas que são adrede estabelecidas para que as regras do jogo sejam por todos conhecidas. Essas premissas têm como finalidade guardar a segurança jurídica, pois todos nós precisamos de segurança. Se esta premissa é verdadeira, e eu acredito que ela seja, nós temos então a necessidade de observar um rígido sistema normatizado quanto à utilização dos meios recursais. A este sistema normatizado quanto aos meios recursais, nós chamamos de princípio da taxatividade. Por conseguinte, só pode haver a utilização de recursos, só pode haver a interposição de recursos nas hipóteses em que a lei expressamente preconiza esses recursos. Portanto, eu não posso me valer de um recurso, e dei o nome que quiser, do recurso do André, se o André for o autor, do recurso da Bruna, se a Bruna for a autora, do recurso da Natália, se a Natália for a autora, porque não há previsão
legal. É preciso que o sistema normativo que estrutura todo o universo jurídico e, por via de consequência, resulta no elemento maior que, como eu já disse aqui, é a própria segurança jurídica, faça expressa previsão acerca dos recursos estabelecidos dentro desse grande sistema recursal. No processo do trabalho, nós conhecemos para lá de 14 recursos nominados no texto da lei. Portanto, não há como se utilizar de recursos que não estão previstos na lei. Quando a lei não prevê recurso, quando o recurso é, por exemplo, criado por um regimento interno do tribunal, quando o recurso é, por exemplo, criado por uma norma municipal, por uma norma estadual, nós ainda estaríamos dentro de um sistema estruturante normativo. Ocorre que esses recursos seriam inconstitucionais. A necessidade de se preservar a segurança jurídica é tanto que apenas a União, a matéria de competência da União, apenas a União pode criar leis que tratem de processo. E como o recurso é uma questão que está diretamente atrelada ao processo, e não basta, portanto, a lei, simplesmente a lei. É preciso que esta lei seja uma lei federal. Eu gostaria de agradecer as perguntas que me foram enviadas. Isso demonstra o interesse na matéria e nas aulas que foram ministradas durante a semana. Muito obrigado à participação de todos vocês.